noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Dê a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. Eu gostaria de pedir para vocês compartilharem o link da live, que a live de hoje vai ser muito legal, muito interessante. O Edneu tem coisas muito bacanas para contar para a gente, ele tem uma experiência muito grande. Enfim, ele tem bastante experiência e ele vai contar muitas coisas para a gente, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que eu não sou ufóloga, eu sou transcomunicadora, porém eu gosto de ufologia porque a ufologia e a transcomunicação são duas coisas que estão totalmente ligadas entre si, tá? Antigamente eu não sabia disso, depois eu acabei descobrindo e hoje eu gosto muito de ufologia, mas o que eu sei é o que eu escuto nas lives, é o que eu aprendo nas lives, e muitas vezes a gente sabe que tem live que tem pessoas que não estão falando realmente o que aconteceu. Enfim, o que eu sei é o que eu escuto por aí, mas o Edneu não, o Edneu realmente sabe das coisas. Então vamos chamar o Edneu. Boa noite, Edneu. Uma boa noite, obrigado aí por ter dado a dica. Eu acabei desligando o microfone para não atrapalhar e esqueci de ligar. Então é o seguinte, para mim é uma satisfação enorme estar participando aqui do teu canal, no intuito de tentar também colocar alguns pontos, né, que eu tenho em relação à pesquisa que já há muitos anos eu faço na área de ufologia. Porém, você disse que eu tenho, por exemplo, na verdade eu sou ufólogo. Na verdade eu não sou ufólogo também, eu não me considero ufólogo. Então, para as pessoas que não me conhecem, eu sou o Edneu de Almeida, eu tenho mais de meio século de existência, né? E a minha formação é na área plástica, publicidade, e eu sempre trabalhei com engenharia de produtos, tá? Trabalhei em algumas empresas do setor, e oportunamente, acredito que em 1900 e alguma coisa aí, eu abri o meu negócio próprio, onde eu levei há quase mais de 30 anos, tá? E o que acontece? O meu estúdio, ele existe desde 1970, e eu desenvolvi, ao longo da minha carreira, projetos voltados à criação. E dentre, digamos, peças publicitárias, que foi onde eu sempre trabalhei, e como eu tive muito ligado à indústria, eu desenvolvi muita coisa a nível de engenharia, né? Engenharia de embalagem, engenharia de produtos, criei muitos produtos, enfim. Então eu tenho aí uma vida longa nesse setor. E de um período para cá, eu descobri a coisa de uns 8 ou 9 anos, que eu era um pesquisador da ufologia e não sabia. Eu vim descobrir muito antes de eu ter canal, eu nem sei como eu tenho um canal hoje, eu acredito que tudo na vida da gente acontece o que tem que acontecer. Né? Parece que tem uma programação, talvez, do outro lado, que faz com que você enverede por determinados caminhos. E hoje, é claro, né, eu já sou aposentado, né, e eu tenho um tempinho mais hoje para me dedicar um pouquinho mais no canal, onde eu procuro trazer pesquisadores. Na verdade, eu não costumo mais falar. Eu falava no começo do meu canal e depois eu deixei mais a cargo das pessoas, dos convidados, tá? Entendeu? Então, meu canal, como a Jaque falou, ela já existe há 5 anos, né? E é claro que um canal voltado à ufologia verdade. Eu nunca fui adepto como pesquisador, assim, assumir uma cadeira, digamos, de mentira ou querer enganar as pessoas, tá? E ao longo do período da minha vida eu tive diversos relatos, diversas experiências com a ufologia, tá bom? Então eu agradeço todas as pessoas que estão aqui, tá legal? E eu passo a bola agora aí para você para dar continuidade, tá? Obrigado e uma boa noite a todos, tá bom? Então, eu gostaria de saber como que começou todo esse seu interesse por ufologia. Você teve algum contato? Você viu alguma nave? Como que foi a história? Bom,
que acontece? A ufologia é um negócio, como eu acabei de falar, eu descobri há coisa de uns 8 anos, né, que eu descobri mesmo. Mas o que eu acreditava que, por exemplo, as pesquisas que eu fazia muito em solitário, né? Eu fazia sozinho, sem ninguém saber, eu fazia meditações à noite, eu sempre fui assim, ligado a uma área de acreditar que existia o outro lado, que sempre acreditei em discos voadores, né, em inteligências que eu sempre chamei como consciências, né? Porque quando a gente fala de seres, dá a impressão de corpos. Então eu sempre tive a noção que uma coisa avançada, um corpo avançado, provavelmente nem vai existir um corpo semelhante ao nosso, que é muito denso, né? Então eu, ao longo do tempo, eu fiz até um vídeo que eu estou rodando no meu canal, que eu nunca coloquei a primeira vez, que um trabalho que eu fiz, acho que em 2012. Você vê, nessa época, eu nem sabia de YouTube, nada disso, né? Então nem conhecia essas ferramentas, tá? Então o que aconteceu? A coisa veio vindo, né? E como num período que eu tinha a minha empresa, eu tinha mais folga, digamos, para poder pesquisar. Então, enquanto o pessoal estava fazendo o trabalho, eu fazia só um trabalho de rua, né? De contato com o cliente e tal. Então eu passava trancado na minha sala, vasculhando, procurando desenvolver uma parte de vídeo. Então eu criei 5 vídeos, que na verdade era uma faixa de 10, que eu ia fazer, a minha ideia, mas antes de YouTube, tá? Não existia nada de YouTube para mim na minha vida, nem sabia o que era isso, né? O YouTube, como eu tinha uma produtora, tá fazendo um calor enorme aqui, como eu tinha uma produtora, o que eu fazia? E o YouTube, quando eu conheci, eu achei legal, porque, por exemplo, quando às vezes eu produzia vídeos, e às vezes eu tinha cliente no Rio de Janeiro, que eu sou de São Paulo, né? E alguma cidade do interior. Então era dispendioso, eu tinha que às vezes produzir o vídeo, gravar um DVD, pegar o carro, ir lá no cliente, pegar a estrada, e passava o dia inteiro. Então quando saiu o YouTube, nossa, para mim foi uma tremenda de uma ferramenta. Por quê? Porque eu salvava na época o vídeo pequenininho e colocava no ar, né, no YouTube. Foi quando eu conheci o YouTube. E eu ligava para o cliente, dá uma olhadinha aí e tal, né? E o cliente olhava o vídeo e tal, pedia para eu fazer as alterações, eu fazia, mandava novamente. Isso aí facilitou muito, né? E ao longo do tempo foi indo. Então a minha história de eu ter entrado no YouTube foi muito engraçado, né? Porque eu tinha uma produtora, mas a produtora que eu tinha era mais para produzir vídeos institucionais, comerciais e de treinamento. Então eu fazia aquele trabalho que, quando a empresa tem empregado novo, ou naquelas reuniões que fazia, eventos, então colocava na tela lá um data show, né? Colocava lá um vídeo mostrando a empresa, empregado, máquina trabalhando, aquelas coisaradas todas, né? Que as pessoas já estão acostumadas a ver isso. Então, na verdade, era isso que eu fazia, entendeu? E aí o que houve? Como eu produzia vídeo, eu comecei a produzir que até podem ver no meu canal, tem o primeiro vídeo, já está no meu canal, e depois, se for o caso aí, quem quiser, dá um pulinho lá, que eu falo sobre com o título de invasão extraterrestre. Então eu tive uma ideia de fazer. Então aquele conteúdo que eu tinha na época, que foi em 2014, se eu não me engano, desde 2012, mas em 2014 foi quando eu concluí. Então eu comecei a bolar uma história, eu peguei tudo aquilo que eu tinha aprendido até a época de pesquisa a respeito de discos voadores e eu gerei um vídeo, né? Aí eu peguei algum material na internet para poder ilustrar, né? Antes não tinha problema de direitos autorais, hoje tem, por isso que eu usei muitas imagens gráficas e quando eu coloco no meu canal dá problema de autoração.
Então eu procuro evitar ao máximo, porque eu tenho 5 anos de canal, eu nunca tive problema nenhum com o YouTube, eu quero continuar assim. Esta foi, digamos, o start. Agora, a história da ufologia na minha vida, ela vem de longas datas, né? Eu creio que eu comecei a recordar, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ver as coisas lá atrás. Foi na hora que eu comecei a entender determinados fatos que aconteceram na minha vida, que eu só tinha me tocado nesse momento, entendeu? Porque antes eu não tinha me tocado e tal, acontecia um evento, uma coisa tal, e eu nunca liguei praticamente, pode dizer à vontade, né? A verdade. E foi que eu calculo que, por exemplo, essa história, ela está em mim desde 4 anos e meio de idade, mais ou menos, né? Então eu tenho um fragmento de coisas que aconteceu na época, e depois voltou, eu tive algo que aconteceu comigo com 12 anos de idade, né? Com 19 anos de idade aconteceu um negócio espetacular, tá? Que eu acho que nesse caso espetacular é onde realmente começa a história de eu começar a observar determinados fenômenos, vamos colocar assim, tá? E é claro que é uma longa história, eu teria que contar passo a passo, são histórias que até no meu canal eu nunca contei, eu nunca tive confortável de contar isso aí. Uma que já aconteceu em 16 de março de 2019, eu tive assim uma observação incrível, e eu fiz até um material, eu posso até passar aqui depois, se você permite, eu até passo. Sim, faz tempo que eu não falo nisso aí. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a relatar a minha observação, as pessoas começaram a agir de uma má fé comigo, falando que eu era mentiroso e que eu só era porque era dono de canal, eu estava inventando uma história apenas para chamar atenção. Só que, honestamente, eu nunca tive essa intenção, muito pelo contrário, eu quero que essas pessoas fiquem longe do Edineu. Eu só quero pessoas realmente sérias comigo. Porque se eu me considero um pesquisador, Jaqueline, eu não posso admitir mentira ou ficar comprando qualquer abobrinha que me vende. Eu não sou assim. Sim. Não é porque, como eu digo, não é porque tem um PhD disso ou um PhD daquilo que vem me falar uma coisa, eu não sou obrigado a acreditar. Sim, entendeu? Eu não sou obrigado a acreditar. Então, o que eu vi na ufologia, voltando a falar de ufologia, o que eu tenho notado? Eu tenho notado que a ufologia acabou um período se tornando a ser uma idolatria, uma ufolatria, na verdade, né? E começou, sei lá, indo para caminhos meio tortuosos e perigosos, né? E eu, como posso dizer para vocês, hoje eu não tenho medo de falar, já me falaram, pessoas deixaram o meu canal, que falaram que eu era bruxo, só porque o meu logotipo é um bruxo, é um bruxinho. Muito antes de internet eu uso esse bruxinho, que é o meu avatar já de muito tempo, desde o tempo que saiu os e-mails antigos, do Hotmail antigo, né, os primeiros e-mails eu já uso esse bonequinho, que eu acho que ele casou bem com o que eu sempre pensei. Então, em toda a minha vida, eu estudei ocultismo. Aí é onde que começa a história. E ufologia, para mim, é apenas uma coisa oculta, que nós não sabemos, nós não compreendemos. E eu passei dentro de uma premissa de muitas experiências que eu tive nisso aí, eu tentei buscar uma compreensão melhor sobre o que seria. E dentre isso eu comecei, é claro, ter uma visão ampla de diversas coisas. Então até eu estou escrevendo, está parado mais de 3 anos, um livro que eu gostaria até de publicar, vou ver se eu publico ainda, que eu falo sobre as vertentes do estudo da ufologia, da pesquisa ufológica. Então eu coloco, por exemplo, a vertente científica, então eu faço uma analogia dentro do parâmetro científico no estudo da ufologia. Eu, como sou um cara, como eu
eu já estudei coisas inerentes que as pessoas possam me chamar até de bruxo, que não tem nada a ver isso. Eu vejo, não bruxaria da forma que o pessoal fala, né? A pessoa tem que entender que a magia, ela sempre existiu em todos os tempos. Se você ver esses tratados antigos, provavelmente lá no passado não existia uma roda, não existia um aparelho celular de comunicação, não existia, sei lá, um avião para você viajar de um lado para o outro. Enfim, não existia isso. Porque hoje a grande magia do nosso século é a eletrônica, é a informática hoje. Mas no passado eram outras ciências, eles não conheciam isso. Mas eles tinham determinadas ciências que eles podiam fazer tudo isso, né? Você vê que o Mago Merlin tem uma passagem dele, que ele foi estar com o rei Arthur, que o rei Arthur estava há mais de 15 dias já numa viagem para uma aldeia, um outro lugar lá, e ele de repente apareceu na estrada na frente para mandar uma mensagem. Então a gente sabe que os antigos sábios do passado, eles tinham determinados poderes que o homem hoje de ciência ri, né? Os sábios modernos, né? Riem e não sabem. Então eles não têm, por exemplo, a humildade de se calar e prestar atenção, porque nem tudo ele sabe, nem tudo ele aprendeu nas vossas universidades, entendeu? Porque eu acho que a maior universidade que você realmente estuda é a experienciação da própria vida, a sua conduta, as coisas que você busca, a verdade que você busca. Então é nisso que eu acredito. E veja bem, eu não tenho 18 anos de idade, eu já tenho uma caminhada, uma certa experiência já em relação a isso. Eu conto coisas aqui que eu tenho certeza que pessoas aí, se estiver fraquinha, nem vão dormir à noite, tá? Entendeu? Porque são coisas que eu falo de nenhum tremendo mentiroso, então por isso que eu já não falo. Então na época que eu mostrei, eu mostrei até um vídeo, se for o caso até passo aqui. Acho que dá quero que passe sim. Eu cheguei ao vivo, eu estava no canal ao vivo, eu cheguei à última, eu cheguei a gravar uma sonda, nave, eu sei lá o que foi. Um negócio estranhíssimo que passou em cima da minha cabeça. Eu estava com a câmera ligada, aguardando o nascer do sol, e por ela estar ligada e aconteceu isso, eu só virei a câmera, eu tenho gravado. Aí o pessoal começaram a rir de mim, falando isso e aquilo, eu me calei e eu fico rindo dentro de mim, dos imbecis que são, por isso que não aprendem nada, e riem daquelas pessoas que realmente obtiveram algum sucesso. Então eu não preciso nada ficar falando de ufologia, disso ou daquilo, né? Eu apenas, com o meu canal hoje, eu dou mais margem às pessoas vir e poder contar os seus casos, né? Entendeu? Mas teve um período da minha vida que eu falei bastante, né, sobre isso, e culminou em algumas experiências incríveis que eu passei a ter. Então são coisas incríveis que, como eu digo, para mim já passou a régua. Eu acho que foi o último chopp que eu tomei dentro da ufologia. Passou a régua. Para mim eu não preciso ver mais nada. Então, o que eu acreditava em alguma experienciação que eu já tive, né? Dessa vez foi o cúmulo, porque deu para perceber mesmo que esses objetos são coisas que não é daqui. Ou é de outra dimensão, de uma outra realidade, extrafísica. Eu acredito que seja mais desse lado, né? Uma realidade extrafísica, que apenas se manifesta aqui no nosso plano. Porque coisas que, incrivelmente, nenhum sábio ou cientista do mundo irá fazer isso que eu fiz, né? Que eu vi. Entendeu? Isso aí acho que já foi um grande ponto, tá, Jaqueline? Então, eu estou até achando legal poder... Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado assim para contar, porque aí eu me abro um pouquinho, porque no meu canal eu evito falar mesmo sobre isso. Aliás, foi coisa que vai mais de 2 anos que eu nem abro a boca para falar, porque... Mas é interessante contar para o pessoal saber
a história, porque eu acredito que a maioria do povo que está aqui realmente vai acreditar, sim. Porque eu penso o seguinte, eu acho que tem muito ufólogo por aí que mostra uma coisa que na verdade não aconteceu, e aqueles que querem mostrar o que realmente aconteceu passam por mentirosos. Estou certo ou não estou? Não, mas é isso mesmo, você acabou de falar isso. Porque, veja bem, eu te falei do 19, quando eu tive 22 anos, tá? Aconteceu um caso comigo, eu até sei, hoje eu sei porque aconteceu, mas na época, para mim, tá louco, foi um trauma terrível, para você ver que foi um negócio tão sério, que eu fiquei muito mal, fiquei doente, mal. Eu passei 10 anos mal, muito mal, né? Muito mal mesmo, né? Então, para você ver que foi marcante para mim na época, é que eu digo até hoje, se caso acontecer novamente, eu não sei se eu estou preparado, né? Mas eu passei muitos anos sem falar sobre isso, né? Até hoje eu não gosto de falar muito sobre isso, porque não sei o que acontece, talvez a minha consciência ela entra por determinados becos que eu não consegui entender, tá? Mas eu com 22 anos, eu vi isso aqui, ó, tá? Ó. Ó. Então isso aqui é uma caneca, eu geralmente todo ano eu faço uma caneca comemorativa e eu dou para algumas pessoas, né? E isso aqui, ela foi a última vigília que eu fui, que foi no Pico de Itatins, tá vendo, ó? Tá vendo o Pico de Itatins, tá vendo, ó? Segundo encontro de vigília escalada ufológica no Pico de Itatins. Bom, então é o seguinte, a gente... a Canevari tá aí, ó. Um abraço. A Valéria tá aí. Valéria tá aí, tá. Então são coisas, por exemplo, que eu não gosto de falar, na verdade, né? E eu comecei a tomar muito cuidado, porque aquilo que falavam-se antes, o problema do ufólogo, o ego do ufólogo, né? Por isso que eu jamais vou me considerar um ufólogo, né? Eu me coloco como apenas um curiólogo, né? Eu sou um estudioso curioso, na verdade. Então, tudo que não tiver explicação é onde eu acabo procurando me meter para tentar compreender, foi isso. Então, isso aqui, como eu falei, eu já passei de meio século, isso aqui eu tinha 22 anos, tá? Na verdade, não é bem isso, tá? Eu fiz esse desenho, tá? Porque para as pessoas que não sabem, eu sou ilustrador, né? Eu trabalho com arte. E não foi bem assim. Mas eu vi sei lá, uma imagem incrível, né? Então tem uma história aí por trás, tal. Quem sabe outro dia eu tenha a oportunidade de contar, tá? A Valéria está falando assim. Valéria, não sei se conte um pouco das suas experiências. Isso é importante para todos os que vivenciam esses fenômenos e não compreendem o que ocorre. Mas tudo bem, aí, sei lá, se eu começar a falar isso aí, vai ter que ter um bocado de hora nessa live, porque a história é muito comprida. Mas foi passagens, entendeu? Aí passou um determinado período aí, depois de algum tempo, eu vi já algum objeto assim, né? Já vários. O último praticamente que eu observei, acho que tem um pouco mais de um ano, acredito, tá? Mais de um ano deve ter. No Itatins, no Itatins, ele foi interessante porque foi uma escalada que eu mais um grupo nós fizemos. O Pico de Itatins um pico não é muito grande, mas é 516 metros que tem lá, né? São Paulo aqui está a 700 metros, né? Aqui na Avenida Paulista, que é o ponto mais alto. E, então a gente conseguiu escalar. Eu cheguei já à noite, né? No mato.
né, uma trilha bastante complicada, e conseguimos chegar. E quando foi à noite, a gente observou uma luz muito forte. Eu cheguei a contar um disco que tinha, eu estava contando 18 luzinhas, né, em volta. Aí foi que aí entrou uma nebulosidade e apagou, mas acredito que devia ter umas 22 ou 24 luzes em volta, né? E esse objeto, ele dava flashes dimensionado, vermelho, em um lado. Então ele dava uns flashes assim, até um certo ponto. Então não é aquela luz que se propaga, entendeu? É um negócio incrível. Dava uns flashes rápido, vermelho, e até uma parte só dele que pegava, sei lá, um equivalente a umas 8, 10 tamanhos dele, mais ou menos, né? Dava uns flashes de quando em quando. Eu cheguei a ver 3 flashes desse, né? Uma moça que estava lá conosco falou que viu uns 8, mais ou menos. Uma outra falou que viu 12. E eu tentei que nem louco a fotografar, eu tinha levado equipamento profissional para tirar fotografia, e eu acho que eu caí em mim, que são um tipo de coisas que não adianta. Quando eles não deixam, seja lá o equipamento que for, você não consegue fotografar, né? Tá? Entendeu? Então, são coisas, por exemplo, que eu aprendi. Então, eu praticamente eu não tenho mais essa de ficar tentando registrar. Eu sou mais agora para observar. Eu acho que a grande sacada do observador não é ficar mostrando para você que eu tirei a foto de um OVNI. Eu quero que se dane foto. O importante para mim é eu ter visto lá. Então, não quero perder um segundo. Então, se você para pegar celular, para pegar equipamento, só aquele tempo ali já era. Entendeu? Porque é assim que acontece, né? Entendeu? Então, é um negócio que eu falei que eu já sou vacinado com respeito a isso, né? Da última vez que eu fui também, eu me arrependi de ter levado o equipamento. Levei equipamento, correndo risco, equipamento até caro, né? Para você levar numa viagem dessa no meio do mato. E, de repente, poderia acontecer de ter problema com equipamento, enfim, né? Que a gente está sempre sujeito a isso. Então, para mim, valeu a pena, né, esse objeto aí. Aí, de manhã cedo, deixa eu ver se eu abro aqui e tentar te mostrar, peraí. Deixa eu te mostrar. Ó, gozada, isso aí eu só mostrei uma vez no canal do Universo Paralelo OVNI, lá do meu amigo Adriano. No meu canal eu não mostrei mais isso. E foi coisa que eu descobri quase um ano depois, acredita? Para você ver. Ufologia é um negócio incrível, gente. É incrível. Deixa eu ver se eu abro aqui, tentar. Peraí, agora eu vou ter que garimpar aqui nos meus arquivos, deixa eu ver onde está isso. Então são coisas, Jaqueline, que, por exemplo, eu acho que se você vai muito louco para querer, ou querer ter como show, esquece. Eles não aparecem. Então, agora se você ir, né? não, se você ir compenetrado, com seriedade, até pedir permissão realmente a uma apresentação, com certeza eles podem aparecer, tá? Então tem diversas histórias que eu poderia contar que eu acho que numa live somente não daria para falar, que eu estou tentando abrir aqui os meus arquivos. Espera um pouquinho, os arquivos aqui é grande, eu nem sei onde está isso. Mas veja bem. O computador é lotado de coisa. Não, é muita coisa, muita coisa. Agora, o que eu noto é que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu estava até pensando no começo do ano, logo quando começou no final do ano, o problema é que eu quebrei o braço, ó. Eu quebrei o braço e isso aí me atrapalhou bastante, né? Atrapalha mesmo. Porque eu tive que ficar de molho. Então, logo no começo do ano, eu já tive um probleminha aqui, e isso aqui está me deixando maluco, né? Porque não dá para fazer nada, dói, sabe? Aquelas coisas, né? Mas tudo bem. Foi uma bobeada minha, porque eu sou uma pessoa super ativa, né?
Eu estou sempre correndo rápido, sabe? Eu não paro um minuto. E nessa uma brincadeira dessa, por causa de rapidez, eu desci uma escada correndo aqui na minha casa. Eu torci o pé na escada, eu caí de cabeça lá no quintal, quase eu me mato. Nossa, ainda bem que quebrou só o braço, né? Podia Porra, ter sido pior. Rasgou minha cabeça aqui, rasgou. É, sério? É, rasgou, pô. Tomei Olha 8 que perigo. pontos. Aí quebrei o braço e a clavícula, também desloquei a clavícula, que tá doendo pra caramba. Nossa. Entendeu? Então isso atrapalha bastante, né? Então começo do ano, eu estava com 1000 projetos aí, que eu ia levantar um vídeo para eu contar, que nem eu estou falando assim com você, mas aí eu teria que enumerar, porque eu queria pegar uma timeline. Até quer ver, faz quanto tempo que eu fui? Foi um mês atrás, né? Que faz um mês que eu quebrei o braço, né? Eu fui num antigo lugar que eu morei, e eu estava até com minha esposa lá, e falei, não, peraí que eu vou filmar aqui, olha, aqui foi a primeira vez que eu vi uma luzinha, então no lugar, eu até gravei, eu tenho gravado isso aí, porque a minha ideia era o seguinte, era tentar pegar uma timeline desde o princípio que aconteceu. E eu acredito que em termos de luzes no céu, acho que foi a primeira vez que eu vi, foi dessa vez. Eu devia ter coisas de uns 16 anos, 17 anos de idade, que era a época ainda que eu dançava, ia em bailinho, essas coisas, né? Eu estava saindo com os amigos para ir dançar, e descendo a rua eu vi. Então, várias vezes, teve uma vez também que eu estava de carro, eu vi uma pessoa olhando para o alto, perto aqui do Teatro Silvio Santos, aqui em São Paulo, até na rua do teatro dele ali, né? E eu parei o carro, né? O que foi? Entendeu? Então, coisas assim desse porte que a gente vê no cotidiano, né? Mas eu tive umas experiências incríveis, assim, com isso, né? Até que culminou realmente, que eu acredito que começou toda uma história, foi mais ou menos, eu tinha uns 19 anos, né? E isso aí, eu não lembro se... Não, mas eu acho que era final de ano, era final de ano, né? Eu passei uma semana aqui numa cidade do interior, então foi onde começou praticamente ali, que aí começou a me dar uns close-up na cabeça, uns negócios, sabe? Eu comecei a ter uns efeitos mais ou menos físicos, né? Porque eu sinto muita coisa fisicamente, tá? Entendeu? As coisas que acontecem assim, eu já sinto alguma coisa, sabe o que vai acontecer. Então sempre tive isso, né? Eu sou muito intuitivo, né? E então começou daí, mas aí eu teria que contar uma história complicada. O Ivan, um abraço aí, Ivan. O Ivan disse, Ediliano na época imitava o John Travolta nos embalos de sábado à noite. Não, foi antes disso, rapaz, antes de John Travolta. Aliás, eu fui um bom dançarino, eu cheguei até a dançar lá no Bolinha Curi, tá? Participei de uma, como se diz, uma competição lá. Lembra do Bolinha Curi? Lembro. Lembra? Então. Lembro. Então. Faz tempo, né? Faz tempo, meu. Então é isso. Então são coisas assim que a gente vai, a vida da gente vai mudando, né? Cada ano que passa, você vai tendo novas propostas. Agora de um período para cá, eu faço por prazer mesmo, eu estou procurando não colocar as minhas experiências, eu gostaria de... Aliás, eu tenho elas gravadas, né? Eu tenho mais ou menos muitas horas. Dá coisa de, eu acho que quase 700 horas gravadas eu tenho. Nossa, tá? Muita coisa, né? Tem bastante coisa. Tem gravação minha que é de 5 horas e 40, 4 e 20. Quando eu começo a falar é assim, não paro, é direto. Sozinho, né? Falando sozinho. Aí eu conto todo o relato, né? Porque eu contei todo esse relato para passar para alguma pessoa escrever um livro para mim, né? Então, não ia ter meu nome e só contar um caso que aconteceu com um personagem. Então,
E então eu estou vendo que eu que vou acabar escrevendo isso aí, né? Mas eu me sinto muito mal de falar de si mesmo, é complicado, né? Mas eu precisava realmente colocar esses relatos, né? Ainda pretendo, vou ver se eu consigo ainda. Porque no dia que eu me for, vai comigo tudo isso, né? É verdade. Tem muita coisa que eu preciso deixar registrado, né? Tá? O Ivan Medeiros, ele está perguntando, Edineu, depois fale um pouco sobre o canal Arqueufologia Proibida. Independente do canal de ufologia, veja só, com toda honestidade, gente, eu chego uma hora que eu comecei a me cansar dos tic-tac, que os caras vão descer o mês que vem. Pô, tô cansado disso, né, gente? Acho que só, desculpe, né, só uma pessoa que não tem o mínimo senso de noção que vai achar isso. Acha mesmo? Tá bom. E o que eu comecei a ver? Muita repetição. A pessoa pega o negócio de um, outro pega do outro pega do outro. Cada um que pega coloca uma cerejinha no bolo e acaba as histórias se contundendo e chega um momento que tudo aquilo que aconteceu na verdade se torna inverossímil, né? E eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade de mais ou menos, dependendo do tipo de história, quando eu começo a contar, de cara eu já vejo que é zum, zum, zum. De cara. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego uma habilidade de passar a borracha assim e apagar. Tem coisas, às vezes, que eu vejo que eu tento lembrar, não lembro, porque eu apago para caber outras informações mais importantes, né? Ó, então, assim, o canal Abduzindo o Grey, o Paulo e a Valéria estão falando assim, Edineu está enrolando, não enrola, Edineu. Eu vou enrolar, Valéria. Você sabe que é coisa que eu posso falar assim para você, mas a público assim eu não gosto de falar, não. O que aconteceu? O arqueufologia, foi isso que aconteceu. Eu comecei a ver muito zum, 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 muita história repetitiva, muita coisa pega aqui e ali, sabe, sempre a mesmice, as histórias praticamente semelhantes, algumas histórias virou coxas de retalho, que eu digo, que pegou um assunto aqui, um lá, leu, formou, digamos, uma outra história e coloca no ar, porque algumas pessoas ligadas a isso estão querendo fazer o canal da audiência, para dar monetização, para ganhar dinheiro. Os caras não estão nem aí para a verdade. Eu não, pelo contrário, eu não me sinto bem se eu não compro uma ideia ou se eu não acredito nela, eu passar para alguém. Então eu só passo para frente aquelas coisas que realmente eu comprei. Já que eu sou publicitário, né, eu não consigo vender algo que eu não acredito, né? Não consigo vender algo que eu não acredito. Agora, se eu acredito, eu tenho argumentação, né? E foi assim que se sucedeu. Então, chegou um período que, como eu adoro arqueologia, eu sempre, um dos livros que eu mais lia quando era garoto, era livros científicos, né? E eu posso dizer a todos vocês, mesmo que eu tenha estudado, eu nunca li um romance na minha vida. Nunca li. Eu nunca gostei dessas historietas de romance, essas coisas. Não é comigo. Todos os livros que eu li são livros científicos. Eu, para ler um livro, eu tenho que extrair alguma coisa, senão eu já não... Né, se eu começo a ler e percebo que é muita história assim, inventada, eu já não gosto, né? Então, todos os livros que eu tenho aqui é tudo livro que eu consegui tirar conteúdo. E a arqueologia sempre me fascinou, porque eu via aquelas ruínas, aquelas coisas, né? Muito antes eram os deuses astronautas, né? Muito antes. Né? E eu ficava vendo aquelas ruínas, os incas, astecas, né? O Egito, essas coisas me fascinavam. Então eu ficava imaginando, sabe, o pessoal no passado que fizeram aquelas construções megalíticas, né? Como que eles conseguiram? Eu tentava entender isso. Então isso sempre me fascinou. Aí depois, como eram os deuses astronautas,
eu comecei a notar que abriu um pouco o leque de entendimento falando sobre determinadas civilizações, provavelmente extraterrestres, que teria vindo num passado distante e trouxe o seu legado, ou ensinou o homem, ou sei lá, fizeram alguma coisa. Digamos que deu um empurrãozinho ao progresso humano, né? Então isso me chamou a atenção. Como, por exemplo, eu a partir, eu não sei quando que eu abri aí, apesar que esse canal Arqueofologia Proibida tem quase 10 anos, viu, gente? Se eu não me engano, eu abri em 2012, mas eu nunca usei, era um canal particular onde eu guardava os meus trabalhos de vídeo que eu fazia para cliente, tá? Era profissional, ele tinha o mesmo meu nome, né, Edineu. E esse canal que eu tenho agora, o Edineu mesmo, é um canal que eu abri há 5, 6 anos atrás para fazer um trabalho destinado realmente a falar sobre ufologia. Essa foi a ideia básica, como até hoje eu estou. E chegou um ponto também que eu não gosto de ficar falando a mesma coisa, trazendo os mesmos recadinhos. Então, isso me cansa, sempre me cansou. Eu sempre gostei de coisas novas. Então, como eu tenho observado e eu tenho feito muita coisa falando da arqueologia, no meu próprio canal aqui do Edineu, eu quis abrir agora um canal para falar realmente sobre arqueologia proibida, porque eu tenho notado dentro do estudo que eu tenho feito a pesquisa em diversos padrões e segmentos, que muita coisa nos é ocultada, tanto pela ciência, tanto pela arqueologia proibida, né? Por que é arqueologia proibida? Porque são algumas coisas que encontram e a academia não deixa vazar porque coloca a história de ponta cabeça. Então, por exemplo, se a gente for ver realmente a história, a gente vai ver que nós vivemos num monte de mentirinha. E as próprias coisas que estão desenterrando, digamos, das entranhas da Terra, está trazendo uma outra verdade, que não é bem aquela verdade que você aprendeu na escola. E talvez isso tenha criado um tipo de choque ou atrito com a própria academia. Então não pode mostrar. Você vê, tem coisas incríveis, que nem o Dona, né? O Dona, ele é um pesquisador, onde tem problema de, por exemplo, achar ossos gigantescos, alguma coisa, ele corre atrás. Pega o avião, vai atrás. Então, é um pesquisador que só pesquisa isso. Então, já se sabe que muitos esqueletos de gigantes sumiram dos museus. Tem uma coisa que eu queria até falar aqui, mas não vou falar, por ética, né? Porque eu não sei quem está aí do outro lado, que é até referente à própria tumba de Jesus. Isso aí tem quantos anos mais ou menos deve fazer isso? Uns 12 ou 13 anos atrás, que descobriram uns negócios também e desapareceu. Então tem diversas coisas que, por exemplo, já foi encontrado nas entranhas da Terra, que são ocultadas, porque nós, o público, nós aqui, Zé Povinho, a gente não pode saber. Eu estou falando independente da NASA, essas coisas que o pessoal fala, que também existe muita especulação em torno disso. Né? Tem muita coisa que se falam e não é bem aquilo. É que nem eu vejo muita gente falar coisas absurdas assim, de determinados segmentos de escolas secretas, e que não é bem aquilo. Né? Porque eu também já participei de uma escola secreta, e as coisas que eu vejo às vezes o pessoal falar, não é nada disso que falam. São pessoas que não sabem o que está falando. E eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu sou Maria vai com as outras. Eu observo, eu pego determinado conteúdo, olho, analiso com meu bom senso e tiro minha conclusão. Eu não pego a conclusão do PhD disso ou PhD daquilo e eu passo aqui porque o cara é PhD de alguma coisa. Tá certo, ele pode ter errado. O homem é falho. Às vezes não é porque o cara estudou numa tremenda universidade que ele, né? Pô, eu já vi pessoas aí, nada contra. Nada contra, é que agora eu não vou saber o nome dele, de pessoas que assinaram o livro aí de terraplanista meio, e o cara saiu de grandes universidades americanas. Então, por que isso? Quer dizer, o cara estuda, é astrônomo, é isso, é aquilo, ele acredita ainda que a Terra é plana.
Então tem coisas que não dá. Então, no mínimo, o que é? Dinheirinho que está rolando, isso dá dinheiro. Então o pessoal vai atrás do dinheiro, né? E o que eu tenho notado eu tenho notado, por exemplo, em segmentos ufológicos, que muita pessoa não está nem aí para informação. Agora, eu sinto muito, eu não tenho cara de abrir aqui e falar alguma coisa que eu não acredito. Pode esquecer, eu jamais farei isso. Jamais. Então, talvez também porque eu não falo de algumas experiências pessoais por causa disso. Porque eu não quero que do outro lado aí as pessoas fiquem rindo. Né? Que nem um cara me mandou lá um recadinho, uma carta para mim, uma carta desaforenta, meu. Pô, meu Deus, eu falei, eu gasto dinheiro para fazer minhas lives, perco tempo, largo minha família. Pô, trato todo mundo bem. Aí igual um Zé Mané da vida que não sabe nem onde ele está. Pô, ele vem querer falar comigo. Aí eu chamei ele, falei, amigo, nós precisamos de pessoas inteligentíssimas no canal. Por favor, vem ao vivo aqui, eu mando o convite, vem falar comigo ao vivo. Entendeu? Então só aquelas pessoas que são intelectuais atrás de uma telinha. Eu quero vir aqui no tete a tete falar aquilo que pensa. Esse é o propósito maior. E é o propósito do meu canal. Eu sempre abri aqui e falei no uau, uau, uau. Não tem esse negócio de ficar com a câmera fechada aqui, né? Aí eu fecho a câmera, né? Aí eu pego aqui o negócio da internet, eu fico falando altas coisas aqui. Olha. Aí, pô, tudo o cara entende, tudo. É claro. Eu quero ver abrir aqui. Falar sem precisar ler nada, eu não preciso ler nada. É que eu digo, eu falo aquilo que eu sei, o que eu não sei, eu pergunto, eu tenho a humildade de perguntar. Entendeu? Então, assim, então é a forma que eu sempre levei, tá, Jaqueline? E eu tenho cada coisa para contar aqui que vocês não imaginam. Por isso que eu falo, ia ser horas e horas aqui. Quem sabe uma nova oportunidade, né, Jaqueline? Com certeza, eu vou querer que você conte tudo. A gente pega a parte 2. Parte 2, isso aí. Tá bom, eu não quero estender também a sua live, tá? Obrigado aí a todos, sem falar o nome de ninguém aí, tá? Mas obrigado aí. Obrigado aos meus amigos aí, um abraço a todos eles. Muito obrigada, Edneu, agradeço. E a gente vai marcar a parte 2, sim, que eu quero saber todas essas histórias interessantes aí que você tem para contar, tá bom? Obrigadão. Tá legal, obrigadão. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e até amanhã. Um beijo.